Bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês que nos ouvem aí do outro lado. Eu sou o Will e esse é mais um episódio do nosso Peregrinando, o programa da nossa comunidade Missão Peregrinos do Amor, onde a gente trata temas da Igreja Católica, do mundo em geral, de uma forma mais descontraída, num bate-papo, mas sempre com o respeito que é devido. Não sei quando vocês estão ouvindo esse episódio, mas estamos gravando em abril, quando acontece o Abril Azul, que é o mês da conscientização sobre o autismo. Então a gente vai bater um papo muito legal sobre o autismo hoje. Para me ajudar aqui nessa conversa, eu trouxe uma irmã muito amada nossa, da nossa comunidade, uma missionária consagrada. A Luciana vai me ajudar aqui no papo de hoje. Olá, Lu. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. É uma honra estar aqui, poder partilhar com vocês e que o nosso coração esteja aberto para ouvir, para aprender e para partilhar daquilo que o Senhor nos chamou a estar aqui nesta noite. Perfeito. Temos convidados mega especiais que estão aqui hoje, que a gente agradeceu demais e não vou cansar de agradecer eles pela disponibilidade. Eu vou deixar com que eles se apresentem nesse momento, falando o nome e o que mais eles julgarem necessário. Pessoal, fiquem à vontade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Shirley, eu sou mãe do Otto Gael. Meu filho tem 5 anos e é autista. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Samira, mãe do Samuel. Ele tem 6 anos e é autista. Olá a todos, eu me chamo Marcelo, sou o pai do Samuel. Olá, me chamo Suzy, sou mãe do Emanuel, de 12 anos, do Caetano, de 5 e da Martina, de 3. E os 3 são autistas. Legal, pessoal. Então, eu vou fazer algumas perguntas para vocês aqui, e aí vocês fiquem à vontade para responder e leve o tempo que for necessário. A gente quer, como eu disse antes aqui, ter um contato maior, passar a experiência que vocês têm para as pessoas que estão nos ouvindo, que muitas vezes desconhecem ou conhecem de forma errada, assim, às vezes até com um pouco de preconceito, vamos ser sinceros também, né? Mas o objetivo desse episódio é realmente contar o testemunho, a experiência que vocês têm. E eu queria começar com uma pergunta. Qual a idade que o filho de vocês tinha e como foi o processo de descoberta, assim? Porque eu acredito que não seja fácil, né? Pelo pouco que eu ouço e pelo pouco que eu entendi, e pessoas comentam, não é um processo muito rápido. Bate martelo e fala, o meu filho tem autismo e é isso, né? É um processo mais demorado. Como foi pra vocês? Podem ficar à vontade pra contar. Então, eu acho que meu processo foi rápido, porque meu filho sempre me despertou eu via que ele era uma criança diferente. Eu sempre convivi com muitas crianças. Eu fiz formação em professora. No Rio costuma dizer curso normal. Então, eu sempre convivi com muita criança numa fase, primeira infância, né? Com meus sobrinhos também. Eu fui que ela tinha muito presente. Minha irmã engravidava, eu já ficava na casa dela e acompanhei muito. Então, quando eu me tornei mãe aos 32 anos, a maneira como meu filho se comportava me chamava a atenção. Ele foi um bebê precoce, ele engateou cedo, falou, como todas as outras crianças, mas algumas coisas saíam da normalidade, do que as pessoas dizem como normal, né? O choro, as noites as dificuldades para dormir, ele é uma criança muito elétrica, então ele passava, 12, 16 horas acordado, dormia 2 horas e acordava pleno, e a mãe extremamente cansada. Então, eu não achava muito comum a maneira que uma criança só me deixava tão cansada, né? Eu falava, gente, não é comum. Eu falava com meu esposo, ele falava, que isso, um bebê te dando uma coça? Eu falei, não é, ele não dorme, ele dorme muito pouco. E era um sono, a poucos momentos que ele dormia, não era um sono que ele descansava, ele se mexia muito, sabe? Eu falava, ele não parece, o cérebro dele parecia que não descansava. Eu como mãe, percebia isso. E os choros também. Ele era uma criança, o Otto, quando bebê, ele era uma criança muito engraçado, muito simpático, muito dado, mas depois de toda essa interação, quando chegava em casa, ele chorava por horas, e muitas das vezes eu levava ele correndo para o médico e achava que ele estava com alguma coisa. E chorava e às vezes até vomitava, eu acho que aquele estímulo, né, com as outras pessoas, causava isso nele. E por um tempo, mesmo sem saber que ele era autista, eu me afastei de muita gente, de muitos lugares, para proteger ele, que eu percebia que toda vez que tinha essa interação, ele tinha essas reações.
e não fazia bem. Então, eu comecei a fazer o que era bom para ele e para mim, né, de certa forma, que era ficar mais resguardado em casa. Com o Samuel foi um pouco diferente, porque ele também, quando nasceu prematuro, mas a gravidez normal, ele foi se desenvolvendo normalmente, com os 3 meses sentou, balbuciava muito, inclusive a gente falava, esse menino vai falar muito rápido, né? Então, assim, para nós estava acontecendo tudo dentro da normalidade. Mas aí, quando ele foi completando ali perto de 1 aninho, que ele já andava, engatinhou também, a gente percebeu que começou a ter uma questão assim de ele entrar no mundinho dele e se isolar um pouco. E aí, inicialmente, nós achamos que era auditivo, porque nós chamávamos ele pelo nome, ele não olhava. Nós interagíamos, brincávamos com ele, ele não participava, ele não interagia. Então, realmente, parecia que ele tinha um problema auditivo. E a questão também das comandas era muito difícil para ele, né? Então, assim, coisas simples que as crianças mais novas, eu também sou professora, né, pedagoga, também trabalhei com crianças de maternal, então eu sabia mais ou menos o que uma criança de 2 anos, 1 ano e meio, já era capaz de fazer. E ele não conseguia. Então, assim, comanda simples, fecha a porta, pega o seu sapato. Ele não conseguia entender. Então, ficava, assim, um ser aleatório ao mundo, né? Assim, aquém do mundo. Então, aí começou o processo de investigação, primeiro com o neurologista, daí passamos com o psiquiatra, daí foi indo as indicações, com a TO, a fono, porque aí a fala regrediu, as coisas que ele já sabia falar, algumas coisinhas, né? Regrediu e ele passou a não omitir nenhuma palavra. E aí, quando nós estávamos assim no auge da pesquisa, entrou a pandemia. E aí tudo parou. Então, isso foi muito difícil para nós, atrasou sim o processo de diagnóstico, mas conseguimos diagnosticar ele com quase 4 anos. Faltava um pouquinho para chegar nos 4 anos, né? Mas, de certa forma, começamos já antes do diagnóstico a tratá-lo como uma criança autista que tinha necessidades especiais em muitos fatores. Então, mesmo sem o diagnóstico, nós já fomos sentindo que realmente existia ali uma questão diferente, né, das crianças típicas. E aí a gente já foi intervindo, né? O diagnóstico ele veio só como uma conclusão e também para abrir portas, né, em outras questões, mas o processo diagnóstico para nós foi um pouco demorado por causa disso, né? E também essa questão dele ser carinhoso, dele ser amoroso, dele gostar de abraço, de beijo, de contato, né? Então, isso também causava ali aquela pulguinha atrás da orelha. Mas autista não gosta de contato. Autista não gosta que pega. E a gente mesmo não sabia disso, né? A gente só foi conhecer que existem mundos dentro de mundos por causa do nosso filho. Então, assim, aí agora a gente entende que existe a hipersensibilidade, que é essa questão do contato, de não gostar do contato, e a hipossensibilidade, que aqui é a ausência das sensações. Então, ele precisava de um toque muito forte para ele sentir o corpo. Então, assim um relato, né, até passando um pouquinho do tema, a primeira vez que ele foi na TO, ela tinha como chama aquele brinquedo? Tirolesa. Ela tinha uma tirolesa no consultório dela que caía numa piscina de bolinha. E ele segurou tão forte na tirolesa para descer na tirolesa que o peso do corpo foi todo para a mão. E quando ele chegou lá embaixo, ele olhou para a mão de um jeito como se ele descobrisse que ele tinha mão. E aí a TO ela falou,
tá vendo? Esta é a mão do Samuel. Porque aí deu uma luz na nossa cabeça, que a gente começou a entender por que ele pulava tanto. Por que ele pulava, ele subia de lugares altos, em cima do carro, em cima de escadas altas, para saltar no chão. Porque nós estamos aqui com os pés no chão, né? Você, ouvinte, coloca o pé aí no chão. Você sente a planta do pé no chão. Ele não sentia. Então, quando a gente ia em lugares com ele, e ele saltava, a gente não entendia. E aí o diagnóstico, né, que veio ali por volta dos 4 anos, nos ajudou a compreender muito do autismo e como é um mundo amplo, muito amplo. Uma coisa também que, para mim, e a gente conversava sobre isso, né, da dificuldade que é você ter uma sensação que algo ruim está acontecendo, porque é a primeira coisa, né? Existem fases que a gente vive no diagnóstico, e uma das coisas que mais me marcou quando nós ficamos sabendo foi uma frase de um médico, que ele dizia que os pais, quando ficam sabendo que vem um bebê, eles criam expectativas para o bebê, né? E que ao longo da vida, naturalmente, pelas escolhas, pela independência, vão sendo quebradas. Só que quando você fica sabendo do diagnóstico, todas as expectativas são quebradas abruptamente, né? E o que isso causa em nós, né? Essa dificuldade de pensar no futuro. Porque a primeira coisa que vem, nossa, mas como vai ser? Hoje é assim, mas e quando começar a crescer e lidando com isso e lidando com a demora do diagnóstico por uma questão natural e também prudente, porque não se pode dar um diagnóstico assim, de uma forma rápida, né? Mas administrando tudo isso, mas olhando para o filho e dizendo, não, mas o meu bem maior está aqui, né? Então, independente de tudo isso, a gente vai lutar para facilitar a vida para ele naquilo que é possível. Inclusive, muitos estudos eles falam que o processo diagnóstico para a família, principalmente para o pai e para a mãe, é um processo de luto, porque, entre aspas, você mata todas as suas expectativas que você criou. Meu filho vai ser jogador de futebol, ele vai gostar de futebol igual eu, vai torcer pro Palmeiras, pro São Paulo. Meu filho vai gostar, no nosso caso, né, de cinema, de Star Wars, que, né, a gente gosta muito de cinema, de filme. Então, assim, a gente passou por esse processo de luto, né, no diagnóstico. Então, aí a gente passa por esse sofrimento, sim, porque não tem como romantizar esse sentimento. É muito doloroso. A gente fala que ama uma pessoa com autismo, não o autismo em si, porque é difícil, é um sofrimento, né? Mas, aí, a partir do diagnóstico, que a gente desconstrói o que a gente planejou, a gente reconstrói um novo potencial para ele, naquilo que ele consegue oferecer, naquilo que ele pode dar conta. E aí, nós até paramos de dar expectativas, né, para ele, porque ele ultrapassa. Né? Ele ultrapassa, a gente pensa assim, nossa, agora a gente vai tentar fazer isso com ele. Daqui a pouco conseguiu. Né? Então, o processo de diagnóstico ele é muito importante, não é fácil. Existe o processo de negação de muitas famílias e a gente vê, né, por aí o quanto é difícil isso, mas o quanto doeu, mas nos ajudou muito. Assim, eu falei que o meu processo foi rápido porque o Otto, com 1 ano e 2 meses, ele teve uma regressão. O Otto falou muito cedo e andou, tudo foi precoce, gente, de verdade. O Otto falava certinho, mamãe, papai, fruta, vovó, Dinda, e de repente o Otto foi fazendo 1 ano, ainda falava algumas coisas, fez 1 ano e 2 meses, parou de falar. Nem babucear, sabe? Ele usava a nossa mão para fazer o que ele queria, para brincar por ele, e ele só ficava contente de ver eu brincar por ele. E como eu sou carioca, nós somos carioca, no Rio eu levava ele em vários pediatras e os médicos falavam que não, que ele estava bem, que o problema era a síndrome da... Eu ouvi isso, gente. Era a síndrome da mãe do primeiro filho, que eu estava vendo coisas, eu estava colocando doença no meu filho. Então, essa parte foi mais difícil, de eu ter que provar para os outros que eu estava vendo que o meu filho tinha alguma coisa diferente, sim. Por mais que ele tivesse umas outras habilidades, que às vezes fosse mais do que as crianças normais, vamos dizer assim, típicas, né? E aí foi bem mais difícil. Então, quando eu vim para cá,
Eu vim porque eu vim buscar um lugar, qualidade de vida para o meu filho. O Rio de Janeiro, infelizmente, é uma cidade muito violenta. Então, eu tinha muito medo. Às vezes, eu tinha que passear com ele por horas de carro para ele acalmar, que ele chorava por horas. E aí eu percebi que o carro acalmava. Eu não sabia o que era autismo, mas passear de carro acalmava. E o Rio é uma cidade muito perigosa. Eu falava para meu esposo, como é que eu tinha medo de ser assaltada com ele no carro. E, né, a gente pensa em muitas coisas. E aí, viemos morar em Águas de São Pedro. E aqui a coisa ficou muito pior. Sabe, ele regrediu muito mais porque eu tirei ele da casa. A casa é muito importante para criança autista. Foi aí que eu entendi muita coisa, sabe? A casa, as pessoas, o ciclo dele que trazia esse conforto para ele ter desenvolvido o que ele desenvolveu até a época. Então, quando eu vim para cá, ele passou a ter autoagressão. Ele batia a cabeça em tudo quanto é lugar de repente. Tava tudo bem, aparentemente, para mim, daqui a pouco ele batia a cabeça. E por muitas vezes eu vinha parar no pronto-socorro com ele. E em uma dessas, um médico olhou e falou, mãe, você já ouviu falar em autismo? Eu falei, não, mas eu quero saber. Eu já estava assim, desesperada para saber de alguma coisa, porque eu cheguei a esse ponto de desespero mesmo. E aí o médico falou assim, eu falei, não, mas é o quê? Ele começou a conversar para mim o que era autismo, a questão da criança ter dificuldade de socializar, da compreensão, movimentos repetitivos, restritos. E isso meu filho apresentou tudo, assim, de uma hora para outra, assim, sabe? E aí eu falei, eu acredito que meu filho seja autista. Mesmo sem ter um diagnóstico de um neuropediatra. E como é que é o processo? Ah, mãe, então você tem que procurar um neuropediatra. Você precisa procurar uma fonoaudióloga. Você precisa procurar uma psicopedagoga. Você precisa procurar uma TO. E eu fui procurando tudo, mesmo sem... Porque demora para a gente ter uma consulta com o neuropediatra. Na época, demorava de 4 a 6 meses. Não sei se agora como é que está tendo mais rápido, porque depois que a gente já está no ritmo, as coisas são mais rápidas. Mas antes é um pouco demorado. E aí, eu falei, não vou esperar daqui a 4 meses para ter o diagnóstico, porque eu já sei que meu filho é autista. Então, eu já comecei a fazer fono, já comecei com uma TO. Na época, ele precisou de uma fisioterapeuta, porque quando ele tinha as crises sensoriais, de bater a cabeça ou de excesso de choro, ele ficava com dificuldade de andar. Ele ficava cambaleando, ele caía à toa, ele batia nas coisas. Então, ele precisou desse reforço muscular. Hoje em dia, ele já não precisa mais, mas na época foi necessário. E aí, quando ele passou no neuropediatra, com 1 ano e 8 meses veio o diagnóstico. Então, foi difícil também, é muito doloroso, realmente. Eu lembro que quando eu recebi o diagnóstico, mesmo querendo saber, e ciente que ele era autista, eu chorei por uma noite inteira. Eu chorei de soluçar, eu chorava de maneira desesperada, como se alguém tivesse morrido, sabe? E, ao mesmo tempo que eu chorava, eu lembro de eu falar, Deus, eu sei, meu filho continua aqui, ele continua sendo meu filho, eu amo meu filho. Mas eu comecei a pensar em todos os desafios e tudo que eu precisava fazer para que o mundo fosse melhor para ele. Que eu gostaria que, é a luta que eu tenho feito todos os dias, que ele, na condição dele, como menino autista, que ele seja feliz e que ele seja respeitado. Então, essa é a minha luta diária com outras mães, com a Suzy, que é uma parceira minha, amiga, e que a gente está nessa caminhada. E eu falo assim, talvez a gente não consiga mudar o mundo, mas pelo menos a nossa comunidade, onde a gente mora, tem que ser um lugar melhor para os nossos filhos. E é isso que a gente tem feito todos os dias, né, amiga? Todos os dias. É isso. E no meu caso, o diagnóstico veio pela minha caçula, né? Ela tinha 15 meses. A gente começou uma investigação porque, na verdade, acho que com 4 meses eu sabia que tinha algo diferente ali na nossa rotina. Era uma bebê muito irritada, nunca estava bem, né? Tinha distúrbio do sono, não dormia. Uma bebê de dias, né? Passava horas e horas acordada. E qualquer barulho incomodava, luzes da casa sempre apagada, movimento da casa, né? Isso desconcertava ela. E aí eu vi que tinha algo, não sabia que era o autismo, mas eu sabia que tinha algo ali que a gente precisava correr e ir atrás. E questionando o pediatra, ele falava, não, você está sentindo a diferença, porque agora você tem uma menina, e eu já tinha os 2 meninos, né? É assim mesmo. E aí, por muita insistência, né, ela desenvolveu dentro do marco esperado, no andar, no gatinhar, mas a fala não veio.
E aí o pediatra falou, não, então vamos investigar. E aí encaminhou para uma fono e depois para uma psicóloga. E aí começou a nossa luta, né, para conseguir esses profissionais. E quando ela fez 2 anos, eu recebi o laudo dela de autismo. E aí a gente nisso, né, a gente já começa a estudar antes, né, mesmo do laudo, porque você quer melhorar a qualidade do dia a dia ali, da sua rotina, né? Ela demandava muita atenção e eu tinha, né, os outros 2 também. Então eu ficava meio perdida, noites em claro. E aí eu fui por conta, né, enquanto não saía o laudo, né, essa investigação não chegava ao fim, eu fui registrando momentos dela, né, ela teve o andar na ponta do pé, que é uma característica, né, ao brincar sozinha, apesar de ter o irmão do meio pouca diferença, ela sempre brincava sozinha. Ela tinha um momento dela de parar e olhar além e ficar ali horas e horas observando a mãozinha. Então eu fui registrando tudo isso e fui a um pediatra, um outro pediatra, que é um pai atípico, que tinha essa vivência do autismo. E levei todo, né, esse registro que eu tinha, vídeos, e aí ele só me falou, né, eu falei, cheguei lá, assustada e falando, eu preciso que você me ajude, eu quero saber o que minha filha tem, porque não dá para a gente continuar assim, porque eu via o sofrimento dela. Ela não conseguia ficar bem, e eu já não sabia mais como fazer. E aí eu mostrei os vídeos, né, e os registros, e aí ele falou, tudo indica que ela é autista, mas você tem que procurar uma neuro. Mas eu lembro que esse dia eu ali desabei ali na mesa dele, mas um sentimento assim de ufa, eu consegui, tô conseguindo saber o que minha filha tem, porque é angustiante você ver seu filho chorar por horas, porque é um choro de horas, e ela nunca está bem confortável e você não saber o que é. Então ali era tipo assim, não que seja fácil receber um laudo, realmente não é, mas tipo assim, nossa, agora eu tô tendo uma resposta, eu vou ter um caminho, eu sei por onde ir, tipo, né? Eu sei quem procurar, eu sei como iniciar. E foi aí que começou a nossa, né, a nossa jornada aí de terapias. Ela desenvolveu muito bem. O diagnóstico precoce faz toda a diferença na vida da criança, né? Eu ainda consegui aí com os 2 anos dela, né? E aí, conhecendo mais sobre o autismo, eu fui percebendo nos meus outros filhos, né, que do meio eu achava que ele tinha toque por sequência, por enfileirar, por seguir regras, e não era. Já era a característica do autismo, né? E o meu mais velho também, que era uma timidez extrema, o medo de multidão, de barulhos, de a seletividade alimentar. Então aí foi alertando. Hoje o meu mais velho está finalizando o diagnóstico, né, a investigação, e os meus 2 mais novos já são laudados com o diagnóstico do TEA. E pelo que eu estou ouvindo aqui, o autismo ele é mais comum do que a gente imagina, né? Ou seja, o que a mãe ou o pai quer, o que a família quer, é entender o que a criança tem para você ter um norte. Então, ele tem autismo, então eu sei já onde me agarrar, eu sei um norte, eu sei como ajudar o meu filho, né? Que eu acho que é isso que os pais querem. Os pais querem, se pudesse, a gente queria tirar todas as dores, os problemas, as dificuldades do filho. Como não é possível, a gente quer descobrir o que tem para ajudar. Então, assim, pelo que eu tô vendo, é isso, né? Assim, a gente só quer descobrir para poder ter um norte para começar o caminho ali, né?
Mas como vocês lidaram como família com isso mesmo, assim? Eu sei que vocês já disseram que o diagnóstico, a princípio, ele é traumático, podemos dizer assim, ele dói, né? Porque você mata as expectativas que você tinha ali. Mas como vocês lidaram com isso? Vocês chegaram a negar, assim, falar, não, acho que não é, vamos passar com outro especialista. Teve esse momento de negação ou não? Ou foi uma noite intensa de choro e no outro dia já sei como que eu vou seguir aqui. E teve também a ajuda de familiares, porque a gente tem, né? Pai, mãe, tio, primo. Muitas vezes, isso com autismo ou com qualquer outra questão, quem é pai sabe que os familiares às vezes querem ajudar, mas eles dão muitos palpites, né? Eles apontam ali, acho que não é, acho que você está fazendo errado, talvez é melhor passar com aquele doutor, aquele médico da família conhecido lá, ele que é o bom. Então, como que foi para você, a princípio, aceitar, né? Esse momento ali do diagnóstico mesmo. E se vocês tiveram alguma ajuda, assim, a família deu um suporte ou ainda alguns têm um certo receio? A aceitação do diagnóstico, claro que não é o que a gente gostaria, mas eu falar por mim, pela vivência que eu estava tendo, foi um ufa, tipo assim, é isso que ela tem. Não tem cura, mas tem tratamento que traz qualidade de vida e traz que a gente, ali, a família em si consiga ajudar nesse desenvolvimento e nessa dificuldade que ela tem em alguns pontos. Então, para mim, foi muito importante ter esse diagnóstico. E nessa busca que a gente já estava, que é uma investigação, né, que não é do dia para a noite assim, então os parentes próximos, né, os meus pais, os meus irmãos, meu marido, né, sabiam e nunca questionou e nunca duvidou, porque eles viam a dificuldade que a gente tinha com ela, né, de início, que mexia com a casa toda, que mexia, né, com a nossa rotina. Realmente a gente tinha que pensar muito em sair de casa, porque ela desregulava. Então, isso foi assim, todo mundo compreendeu e abraçou, né? Eu me senti muito abraçada pela minha família, assim. Os meus pais eram muito presentes e eles tentavam também, eles buscavam de jeitinho de aproximar para que ela se sentisse bem também, né? A gente brinca, né, que a minha mãe, eu não sei se era pelo tom da voz ou pelo perfume, de início ela não aceitava minha mãe. Minha mãe já mantinha uma distância dela, mas tendo contato visual ali para ela ir, né, se adaptando. Hoje, muito pelo contrário, hoje ela não pode ver minha mãe, que ela só quer a minha mãe. Tipo, aí eu não existo mais para ela, é só a minha mãe que vê. Então, eu tive essa sorte. Eu sei que não é a vivência de muitos, né, ter esse suporte, mas eu tive a sorte, acredito que, de ter a família assim unida e nos apoiando. E depois dos meninos também, né, suspeitando, e a família acaba indo buscar informação sobre isso, né? Os meus irmãos, a minha mãe sempre está em busca de informação para conviver ali com a gente e deixar que eles se sintam bem. Então, e para ajudar também, às vezes, nessa saída que eu preciso, tá? Eles saberem, né, como lidar, como, né? Então, eu tive a sorte de ter esse apoio aí familiar. Quando a gente ficou sabendo, ou melhor, quando a família ficou sabendo, foi muito interessante uma frase. A família e os amigos, né, os irmãos, eles usaram uma frase que me marcou muito na época, que foi assim: tá, mas é o Samuel, né? Isso foi muito forte, porque com certeza impactou para eles, mas eles não transpareceram isso. Eles falaram: tudo bem, ele é autista, mas é o Samuel. Então, o que muda para nós? A gente vai continuar amando, vai tentar ajudar naquilo que é possível, respeitando o desenvolvimento dele. Mas isso para nós foi uma força assim sobrenatural, né? E foi Deus ali nos abraçando, nos amando e nos fortalecendo através dos outros.
por vezes, até hoje, às vezes, em alguns momentos, e eu não sei se vocês concordam também, vem uma sensação de solidão em algumas situações que a gente vive, né? Até no último aniversário a gente partilhava disso com as pessoas. Às vezes é uma solidão não porque não tem ninguém, mas é uma solidão porque é uma condição do pai e da mãe que vivem isso, né? Porque você falou de às vezes sair, é um planejamento para um simples passeio. E em todas as instâncias vai chegar, mas como que vai ser? Como que é o espaço, né? Quem vai estar lá? Que horas nós vamos? Que horas nós voltamos? O que tem que levar, né? Então, vem essa solidão, muitas vezes que é uma coisa natural e lidar com isso é difícil. No começo foi muito doloroso mesmo. A gente passou por dias assim terríveis, tentando não transparecer para ele também, porque lidar com esse luto, mas ao mesmo tempo tendo que cuidar e dar o melhor, né? E amar e manter esse amor ali sendo renovado. Só que a família, eu acho que eles não se permitiram demonstrar para nós qualquer tipo de fraqueza ou qualquer tipo de impacto ou qualquer tipo de medo. Eles tiveram medo, com certeza, mas eles não transpareceram isso, né? Eles foram de uma acolhida ali que foi essencial para nós. Nós nessa questão dessa rede de apoio, né, que é como nós chamamos essas pessoas que nos ajudam, a família, os amigos, nós fomos muito bem amparados, né? A informação ajuda muito, né? Então, assim, é claro que para os mais velhos é mais difícil, porque não existia autismo. É uma nomenclatura não tão distante, mas também não tão recente. Então, assim, para você pesquisar qualquer coisa, você tinha que ir numa biblioteca, pegar uma enciclopédia. Era difícil, né? E hoje não, hoje está na palma da mão. Então, assim, para os mais velhos é muito difícil, porque eles falavam, mas o que é isso? Como que é? Eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Né? Então, assim, é interessante porque até eles tinham expectativas para os netos, para os sobrinhos, né? Minha sogra falava, eu tô doida para nascer, para me comprar Danoninho, Yakult, né? Né? Então, assim, e ele nunca tomou Danoninho e bebeu Yakult, porque ele, né, tem a seletividade alimentar. Mas isso também foi um processo de lapidação. E essa questão da desinformação é muito interessante, porque existem pessoas hoje que são mais velhas e que são autistas e não sabem por conta, né, da desinformação. E aí tem aquela coisa, é o marido bicho do mato, que é tímido, e aí quando chega a pessoa em casa vai pro quarto e nem sabe que às vezes carrega, né, o autismo, e aí tem todas essas dificuldades e não sabe. Então, assim, a informação ajuda muito. E quando a gente começou a explicar, a falar como era o Samuel dentro do autismo, porque também tem isso. Não é só o autismo, é o Samuel dentro do autismo. Então, isso ajudou muito, muitas pessoas. Então, às vezes, as pessoas assistem, por exemplo, uma série da advogada que é autista. E aí, já vem alguém e fala, mas eles são super inteligentes, né? E assim, não. Né? Não, porque a quantidade de autistas que têm altas habilidades, que essa questão, né, de conseguir armazenar informações, é muito pequena perto dos que têm dificuldades muito severas mesmo para lidar no dia a dia. Então, assim, aí a gente vai desconstruindo um pouquinho tudo aquilo que tem de estereótipo, primeiro na nossa família, depois nos nossos amigos, e aí a gente vai tentando, né, nos vizinhos, na comunidade, no cabeleireiro, no farmacêutico, que é ali da vizinhança, na igreja, que, né, a gente também passou por alguns momentos ali de ter que explicar para as pessoas. Então, assim, até hoje é uma vida de explicações, né, para todos os lugares que a gente vai, né, a gente fala, né, que autismo não tem cara, diferente de uma criança com síndrome de Down, que você vê ali que ela é especial e que você tem que dar um tratamento diferente para ela, o autismo não. Então, espera-se já que, né, seja que, por exemplo, haja como uma criança normal, entre aspas, né, que uma criança típica. Mas não vai acontecer. Então, vem aí a explicação
Então, assim, o processo de aceitação do diagnóstico, para concluir, para nós, começou a vigorar quando a gente falou assim, não, vamos abraçar a causa. Então, a gente põe camiseta nele, veste o colarzinho de identificação, para que as pessoas já vejam, é autista, gente. Ó, tá fazendo isso porque é autista, tá bom? Então, assim, realmente é uma aceitação. Né? E aí a gente vai e vive uma vida de explicação. Não gostaríamos que fosse assim, mas já estamos vendo a sociedade caminhar devagar, mas chegando lá, né? Vai chegar, se Deus quiser. Então, o Otto veio para explicar, né? E com a chegada do Otto, a negação do meu esposo é porque quando ele via o Otto, ele se via. Ele, mas eu era assim. Eu também sou muito igual ao Otto. E como é que... Não, o Otto é que nem a mim. O Otto é normal, né? E aí, quando saiu o diagnóstico do Otto, meu esposo teve que lutar com o luto de se descobrir como homem autista, né? E ele ainda não tem um diagnóstico fechado, nem definido, mas ele tem todas as características. Quando a gente começou a namorar, meu esposo ainda andava na ponta dos pés. E causava lesões nas pés. Assim, a gente tem 19 anos de casado. Eu casei com 18 anos, casei muito cedo. E estamos aí, graças a Deus, de bem. Mas ele andava na ponta dos pés, ele tem muita dificuldade de socialização. Os amigos do meu marido são os meus amigos, sabe? Eu faço vínculo de amizade e aí que ele se insere, porque ele não consegue fazer amizade. E não é porque não gosta, é porque ele realmente tem dificuldade. Ele tem dificuldade até de manter a amizade, né? Ele fala, eu gosto das pessoas, ele adora ir na casa da Suzy, de conversar com ela, com o marido dela, mas ele não consegue manter uma relação. De falar, oi, bom dia, você está bem? Ele não tem. Eu que às vezes fico falando, meu bem, fala com a pessoa, um oi e tal. Porque não é espontâneo, né? Essa dificuldade de socialização é muito grande. Então, quando o Otto veio, ele teve dificuldade muito de... Não, como é que o Otto é diferente? Porque ele é igual a mim. Muitas características que ele já via no Otto desde pequeno, desde bebê, ele tinha. Então, para ele era comum, né? Para mim era diferente, mas para ele era comum, porque ele se via, se espelhava ali. E aí, conforme a gente passou em neurologista, fez aquela anamnese, aí ele falou, poxa, é eu, sabe? Sou eu. Então, logo, eu sou autista também. E aí a gente está nesse processo dele ter um laudo, ele não tem ainda, mas ele já se declara no trabalho com as pessoas, ele fala muito sobre autismo, sobre ele. E aí, tipo, conforme eu fui aprendendo sobre autismo, eu nunca tive dúvida que meu esposo seja, sabe? Eu não sou uma profissional da área que possa dar o laudo para ele, mas eu falo, realmente, você é autista sim. E aí, em relação ao suporte familiar, assim, infelizmente eu não tenho minha mãe viva, nem minha sogra. Acho que nesse universo quem mais dá esse apoio, acho que são nossos pais. E eu moro em outra cidade, né? Meus familiares, amigos, minha rede de apoio ficou no Rio. Eu tinha uma rede de apoio boa lá de amigos, sabe aqueles amigos mais chegados que irmãos? Eu tenho muitos, graças a Deus. E ficaram lá e eu tenho fazendo os novos, eu tenho feito os novos aqui. A Suzy é essa amiga que tem se tornado uma irmã. E a gente está sempre, né, se apoiando no que dá, no que pode. E é isso. É uma caminhada difícil por não ter essa rede de apoio. Então, geralmente, a rede de apoio que eu tenho hoje é a escola, quando ele consegue ir. A Suzy tem 3, às vezes eu tenho que... Sabe? Nossa, um dia eu tive um acidente de carro que a Suzy teve que me apoiar. Levou 2, assim, e eu bati com o carro e ele... Foi um negócio, mas ela conseguiu me apoiar. Eu falei, gente, que mulher, sabe? Incrível. Foi minha heroína do dia, porque 2 filhos autistas que ela precisou dar suporte, então foi me dar um suporte. Então, e é isso, a rede de apoio quando a gente muda de um estado para outro e que você ali não tem ninguém que você vai ter que refazer novamente, geralmente são os amigos e é isso que eu tenho feito. Então, eu não posso falar como é que foi com familiar, porque eu não tenho muito essa referência. E todo mundo... né? Uns aceita, outros acham que isso, sabe? Porque ver foto, um vídeo, não. Você tá louco, esse médico tá louco. E é isso. Mas a gente tem caminhado, o Otto, desde o diagnóstico até hoje, com 5 anos, tem desenvolvido muito bem, né? Como eu falei, ele regrediu na fala, ele tinha parado de falar, e aí a gente trabalhando com fono, em casa, com vários estímulos. Hoje ele agora já tem falado frases completas, ele fala cada coisa que eu fico assim, gente... E assim, eu nem reclamo, né? Tem mãe que fala assim, nossa, meu filho fala demais. Quanto mais ele fala, mais eu gosto. Fala, nossa, que maravilha, filha, você está falando. Porque poderia ele não voltar a falar.
E assim, quando nós tivemos eu passei por mais que eu acreditasse, né? Eu falei, eu queria o diagnóstico e ao mesmo tempo sofri com ele. E eu passei mais 4 especialistas para me dar a certeza de novo, sabe? Passei mais 4 neuropediatras, sabe? Os médicos que eu ia lá, eu falei, eu já tenho um laudo de autismo, mas eu queria... Você quer o quê? Tipo, o que você quer aqui, mãe? Você quer mais outro laudo? Seu filho é autista, não tem jeito. Eu falei, não, eu não quero jeito, eu queria saber se é só isso mesmo? Então, é só atrás disso que eu tenho que trabalhar, nesses estímulos para ele desenvolver? Sim. Aí, beleza. E aí é isso, a gente tem trabalhado bastante. Cada fase de idade é uma necessidade nova, né? E é isso, a gente tem trabalhado e, graças a Deus, com tudo, eu tenho visto o Otto desenvolver muito bem. Eu estou feliz com tudo que tem acontecido com ele, como um menino autista na condição que ele tem. E só dele estar feliz, eu fico feliz, sabe? É isso que eu prezo o tempo todo. Que ele se sinta bem na condição dele. E é isso. Só por curiosidade mesmo, e acho que a caráter de informação, como que funciona o processo de diagnóstico? Por exemplo, a Shirley, que tem essa experiência, e acho que a Suzy também. O processo, ele é parecido de um adulto? Por exemplo, um processo de diagnóstico do adulto. Ele é parecido com o da criança ou não? Então, o processo de diagnóstico para uma criança autista é clínico, né? O Otto, na época, ele passou por psicóloga, por psicopedagoga, por fonoaudióloga, neuropediatra, e no final foi o neuropediatra que fez o laudo e tal. Para o adulto é parecido, mas o ideal é que procure neurologista especializado em autistas adultos, porque é diferente. O neuropediatra vai ter dificuldade de avaliar um adulto, até porque perde muitas características, né? Porque o desenvolvimento camufla muita coisa. Então, e é isso, vai passar por vários análise clínica com vários profissionais da área, como psicólogo, neurologista. E é isso. E, assim, para adulto eu não sei explicar muito, né? Porque ainda não estou nessa fase, eu estou procurando a neurologista que vai avaliar a gente ainda, né? Eu acho que a Suzy consegue explicar um pouco mais. Eu entrei, né, em investigação após o diagnóstico dos meus filhos. Então, eu estou no início ainda. A neurologista me encaminhou para neuropsicóloga. Então, aí, através dela, a gente começa a fazer algum teste e avaliações clínicas mesmo, né, para que a gente tenha o laudo, né? Aí, depois desse relatório da da neuropsicóloga, com os testes, é encaminhado para neurologista e ali a gente tem a finalização da investigação. Eu acho importante a gente conversar um pouquinho sobre a questão do adulto também. Eu sei que não é o objetivo, mas eu dentro da escola que eu trabalho, houve uma situação. Nós temos um aluno, ele tem 5 anos, e com o passar do tempo, com o processo de diagnóstico dele, foi diagnosticado também o pai e a irmã mais velha. Então, dentro desse processo, foi também importante para a família. E hoje a família apresenta ali alguns membros com desenvolvimento atípico e a família busca, todos, né, os membros da família, buscam não só o diagnóstico, porque eu acredito que o diagnóstico ele não é a reta final mesmo, né? Ele não, um diagnóstico não define nem a criança com autismo, muito menos o adulto com autismo que já viveu a vida toda. É claro que houveram situações, muito possivelmente, né, no passado desse adulto, que poderiam ter sido esclarecidas, poderiam ter sido compreendidas com o diagnóstico, mas nós percebemos que o diagnóstico ele não vem para criar um estereótipo. Não, então ele tem autismo e é assim que vai ser. Não, mas ele vem também para expandir o conhecimento da família, essa busca e o ponto mais alto que a Shirley tocou aqui, garantir uma maior qualidade de vida e garantir que a família seja feliz, né? Porque é o que ela disse, eu sou mãe, se o meu filho está feliz, eu estou feliz também, né? Então, isso me chama muito a atenção. Trabalhando diretamente na escola, nós percebemos isso. A Samira é professora, a Shirley tem formação de professora também, nós somos mães, somos professoras, identificamos muitas características, muitas vezes, em crianças.
acompanhamos o desenvolvimento delas, mas também precisamos acolher a família, precisamos olhar para os membros da família, ouvi-los também, para que a gente possa traçar um caminho de parceria. Nós queremos jogar no mesmo time. Eu acho que é isso que é importante ficar claro para a nossa rede de apoio, para a nossa família, que nós precisamos jogar no mesmo time. Eu, enquanto professora, eu não quero só apontar que aquela criança apresenta um desenvolvimento atípico, mas eu quero colaborar, contribuir com o processo de desenvolvimento dela, porque nós, professores, também enxergamos as potências daquela criança, as habilidades que ela tem, o que ela pode desenvolver, porque todos nós podemos, todos temos limitações e temos capacidades, habilidades. Então, trazer para dentro da nossa discussão essa questão do adulto, eu vejo que foi muito providencial também, né, para que nós possamos olhar também para a nossa trajetória, para as características que marcaram a nossa história de desenvolvimento e direcionar um olhar sensível sobre a nossa caminhada e sobre as pessoas com quem convivemos também, não é? Legal, né? E rede de apoio, né? Como é importante rede de apoio para diversas situações, e para o autismo ainda mais, né? Porque você precisa. E olha que legal, quando você não as tem, né? Quando você não tem, você cria. A Shirley está criando a rede dela agora com anjos que aparecem, com pessoas, com amigos novos. Os meus parentes não estão aqui, mas eu encontrei outras pessoas para minha rede, né? Então é muito importante mesmo. E informação. Informação é tudo, né? E para vários casos. Vou contar aqui um caso até pessoal meu, não querendo colocar no mesmo, na concorrer aqui, nada disso, por favor. Nem equiparar as coisas, mas só para dar um exemplo de informação mesmo, tá? A minha filha tinha alergia à PLV. E o que acontece? Na época dos meus pais, dos meus avós, eles não tinham essa informação. Eles não sabiam o que era, não existia sequer o termo APLV ainda, né? Que é a alergia de proteína do leite da vaca. Não tinha isso. Então, a minha filha era taxada, até pouco tempo atrás, como uma criança frescurenta. Então, e isso gerava um desespero em mim e na mãe dela. Porque a gente ia para qualquer lugar, qualquer festinha, a gente, um dia antes, preparava tudo para ela, a gente fazia o bolinho dela, todos os docinhos dela, e ficava em cima. E as pessoas que achavam que ela era só frescurenta, ficavam tentando dar coisas para ela. Então a gente, além de ir na festa, a gente tinha que ficar observando quem é que estava tentando dar coisas. Exatamente, mas por quê? Porque as pessoas achavam que era uma simples frescura. Eles não tinham acesso a essa informação naquela época. E nem é por mal, é porque simplesmente eles não tiveram mesmo, né? E era uma questão assim horrível pra gente, porque a gente conversava, dava opinião, levava a cartinha do médico, olha, é a PLV mesmo, ó, ela foi diagnosticada. Então eu tinha que educar eles, ao mesmo tempo que vigiar ela, porque quando passava alguma coisa, era uma noite dela sofrendo, um dia dela sofrendo, até eliminar aquilo do organismo dela, e era muito sofrimento. Hoje, graças a Deus, ela não tem mais a PLV. E eles aprenderam muito sobre a PLV, porque alguém teve que ir lá e dar a informação que eles não tinham. Assim como a gente está fazendo aqui, nesse exato momento, com o autismo. Ou seja, a gente está passando a informação para que as pessoas não fiquem totalmente no escuro, né? Que saibam alguma coisa. Mas a falta de informação, ela também gera uma coisa, que é o preconceito. O preconceito é algo, muitas vezes, taxado como negativo, daquela pessoa preconceituosa, dura, que aponta o dedo, mas também tem aquela que tem preconceito porque ela não teve informação nenhuma daquilo. Então ela tem medo. Ela não sabe como chega, ela não sabe como que eu toco numa criança com autismo, eu posso tocar, eu não posso, eu tenho que falar com o pai. Eu pergunto, porque eu já vi que ela é uma criança que ela tem algumas coisas que eu acho que é diferente. Mas aí eu posso perguntar para os pais, o pai vai ficar zangado, vai ficar bravo comigo. Então, assim, a falta de informação, querendo ou não, ela gera esse preconceito nas pessoas. Vocês já sofreram esse tipo de preconceito? Assim, não de, assim, um extremo, de alguém mesmo levando pro mal, assim. Mas aquela pessoa que simplesmente não sabe. Ela vai perguntar coisas e vai
tentar se aproximar de você de uma forma que ela não conhece. Você já sofreu esse tipo de preconceito? Deixa eu só fazer boa noite, pessoal. Eu voltei, estava aqui, precisei dar uma saída, mas voltei. Se identifique, qual é o seu nome? Eu sou o Rafa, pegando como que a gente começa sempre o podcast, né? Só como fazendo um comentário, né? E trazendo isso para a realidade que o Will acabou de falar. Eu sou daqueles tio que gosta de dar doce para criança. E aqui na comunidade, ali na cozinha, tá cheio de bala. E eu falei assim, vou levar uma bala pro Otto. Eu falei assim, melhor não. Vai que pode acontecer alguma coisa, né? Deixa eu perguntar primeiro, mas melhor não, né? Então, só contextualizando. Melhor não, só interrompendo também, é porque o Otto, não sei se ele pode comer bala também, assim, não, como criança, assim, tipo, um monte de doce. Vai ver, o Otto já comeu muito aí ovo de Páscoa, não sei. De repente aconteceu, aí a mãe também tem que ficar atenta nisso. Muito doce pra criança, será que depois aí, entendeu? Então tem isso também. Eu falo, né, muito com a Shirley, eu falo que informação salva, né? Salva porque você tem um pouquinho de informação, evita o preconceito, né? Evita aquele olhar torto do seu filho no momento de desregulação, né? No momento de crise. E eu falo que a gente só vai conseguir uma inclusão, né? E abaixar esse número de preconceito através da informação. Né? Por mais básica que seja, um pouquinho de informação que chega até você, você já olha com um olhar diferente, né? Com um olhar de empatia naquela criança, naquela família. Então, é isso, né, que eu e a Shirley tenta levar, né, na nossa cidade, na nossa comunidade, informação. Falando em preconceito, a gente passou por uma situação uma vez, mas hoje já foi resolvido e foi quando eu comecei a tomar atitudes em relação ao lugar onde eu morava. E quando o Otto teve o diagnóstico, eu achei assim que o Otto era o único autista de Águas de São Pedro, porque não via ninguém falar e eu sou muito falante, eu sou muito comunicativa e eu sempre gostei de levar informação. Então, assim, meu filho é autista, eu não vou esconder. Meu filho é autista para o mundo, ele vai precisar de uma sociedade que aceite ele como ele está. Então, eu sempre encarei dessa maneira. E quando veio o diagnóstico do Otto, o Otto tinha muitas crises sensoriais, e as crises do Otto é explosiva, sabe? De se debater no chão, era chorar por muito tempo, às vezes de autoagressão. E algumas das vezes conter era pior. Então, às vezes, na rua, quando acontecia, eu sentava do lado dele e tentava só apoiar a cabeça para ele não se machucar. E algumas pessoas, às vezes, passavam e riam. Tinha gente que achava assim, é mimado. Às vezes, tinha gente que vinha falar comigo assim, tá faltando uns tapas nele. Sabe? Der uns tapas, ele vai melhorar. Aí eu explicava, não, eu sempre com um sorriso no rosto, sempre com muita educação, não, ele é autista. E muitas das vezes, aí a pessoa se compadecia e falava, ai, nossa, desculpa, eu não sabia. Então, essa questão realmente de levar informação para que as pessoas entendam que nem sempre que uma criança está chorando muito, que está fazendo alguma coisa que a pessoa julga imprópria, é porque ela não tem educação, porque ela é mimada. Geralmente é porque a pessoa está passando por alguma coisa e naquele momento ela precisa só de um colinho, de um apoio ou de um silêncio, né? Porque muitas das vezes excesso de barulho causa isso nas nossas crianças. O Otto tem hipossensibilidade auditiva, então excesso de barulho incomoda ele bastante, mas não é qualquer barulho, gente. Ele gosta de música, ele gosta de tocar bateria, mas o excesso de alguns barulhos, alguns ruídos, não são todos, que deixa ele esgotado, né? E questão também, que eu já passei com ele em parquinho, de eu falar, eu sempre falo, gente, o Otto é autista, ele anda com colar de identificação que ele é um menino autista. Eu faço questão, assim como que as pessoas saibam que ele é autista, que o comportamento dele não é porque ele é autista e que ele precisa ser respeitado da maneira que ele é. E aí, em parquinho, já sofreu a condição de uma mãe falar assim, olha, autista é agressivo. E eu ir lá e falar, não, não é agressivo. Sabe? Ele gosta de socializar, ele gosta de brincar. Muitas vezes, se ele tiver alguma atitude, é porque ele não entendeu o que aconteceu. E, assim, o Otto nunca bateu em um amiguinho. Pelo contrário, já bateram nele, sabe? Então, assim, quem é o agressivo, né? E não é questão de ser agressivo, é questão de realmente de ensinar ele como socializar, como brincar, né? Porque não sabe, é uma construção. Eu percebo como mãe de um menino autista que é uma construção diária. Eu tenho que explicar ao Otto o que ele ouve. Hoje, como agora ele fala assim, quando ele ouve um barulho que ele não conhece, ele pergunta, mamãe, que som é esse?
E aí eu vou procurar o que é, se é um motor de uma moto, se é um liquidificador. Filho, olha, é um liquidificador, ele que faz esse barulho. Então, ele está aprendendo o som das coisas, sabe? Eu tenho que ensinar o Otto a sentir. Então, eu ensinei a ele, né? Claro que faz isso também com as crianças típicas, assim, de sentir o frio, o morno, o quente. E eu tenho que ensinar ele a sentir tudo, até os sentimentos dele. Olha, você está com raiva agora. Não, você está feliz. Então, é essa construção diária para que ele se desenvolva e consiga viver melhor, né, na nossa sociedade. E, então, é isso em relação a essa questão de preconceito, é que a sociedade passa a ter esse olhar mais humanizado, né, de não logo rotular como uma atitude que ela considera imprópria como ruim, mas de olhar, observar realmente é ruim, ou então tentar dar um apoio para a família, porque nessas horas que a gente mais precisa de apoio. Menos crítica, por favor. Eu não sei nem se esse conceito existe, né? Mas eu acho que o pior que o preconceito é a ignorância pós-conceito. E eu vou explicar. Uma vez a gente foi num lugar e tinha uma senhora, e hoje eu entendo que ela tinha alguma questão ali, né? Não estava bem, não sei. E o Samuel, por conta da hipossensibilidade, ele estava pulando. Aí ela falou assim, ela virou para mim e falou assim, você não vai pedir para o seu filho parar? Aí eu falei assim, ele não vai entender, minha senhora, ele é autista. Falei com educação também, assim, com a minha amiga aqui. Aí ela virou e falou assim, mas por que você traz aquele então? Ou seja, ela entendeu que ele é autista, eu dei um conceito para ela, mas ela, pela ignorância, mesmo assim, ela foi irredutível. Ela colocou na cabeça dela que aquilo era uma coisa ruim, que eu devia deixá-lo preso dentro de casa, né? E a gente percebe muito essa ignorância pós-conceito nas vagas especiais, por exemplo. Porque, às vezes, não é uma... Ai, nossa, vamos colocar uma vaga... Não, às vezes a criança está tendo ali uma espécie... Ela está desregulada. Às vezes são muitas terapias na semana, no horário comercial, né? Então, eu vejo a vaga especial não como se fosse um privilégio, né, humano, é uma necessidade. E quantas vezes nós já chegamos e não tinha vaga para parar e estava na hora da terapia, ou ele estava desregulado por algum motivo. E, às vezes, carros convencionais parados na vaga, a pessoa parou ali na frente do mercado só para buscar alguém ou para abastecer uma compra. Às vezes, até quando questionado com a educação, a pessoa vira e fala assim, mas você é fiscal? Né? Aí a gente vira, não sou fiscal, né? Uma vez aconteceu, mas nós somos pais de uma criança atípica e nós precisamos da vaga. E a pessoa nem pediu desculpa. Né? Então, é como se... Tem muitas pessoas que veem o autismo hoje como se fosse, de fato, um benefício que o outro tem e eu não tenho, como se ferisse o direito do outro. E isso é uma coisa muito triste, porque uma coisa é a pessoa que ela tem um preconceito, né, Shirley? E assim, ela tem um preconceito e você fala com a educação e ela entende, e ela acata, e ela se envergonha, e ela muda a postura. Outra coisa é a pessoa que escuta, ela entende, mas ela não quer acolher aquilo porque na cabeça dela, né? Mas também respondendo um pouquinho o que você perguntou sobre o contato que a pessoa pode ter com o autista, né? É muito importante o contato com os pais primeiro, principalmente se a criança não for verbal, né? Muitas vezes, mesmo sendo verbal, eles não vão conseguir explicar aquilo que é importante ou não para eles no momento. Então, os pais ali, eles são realmente a ponte do contato entre, né, a pessoa que quer ter um contato com o autista e o autista. Então, converse com os pais, né? É claro que nós sentimos na pessoa se ela quer ou, né, se ela quer ter um contato real, afetivo, ou se é só especulação. Porque também tem muitas pessoas que gostam de saber da sua vida, de saber como que é, mas tem... exatamente. Então, é muito importante você conversar com a família primeiro. Ah, ele é especial, né? Então, assim... eu acredito que, assim, vendo um pouco das vivências das minhas colegas, nós somos muito, assim, abertas, né? A gente entende que o uso de termos científicos não é todo mundo que vai ter. Então, a gente ouve a pessoa falando, ele não é normal,
eu vi que ele é diferentinho, eu percebi que ele é um pouco estranho. Ele não tem cara de autista, mas assim, chega um momento da nossa vida que isso não nos afeta mais, né? Então as pessoas chegam e falam, ele tem algum probleminha? Né? Então, assim, para mim, isso não afeta mais, porque aí já percebe que a pessoa já quer um primeiro contato. Né? Então já vai além já de um. Então, assim, eu já não me incomodo com a pessoa que chega falando, ele tem um probleminha, né? Não, não tem problema, não. É que ele é autista. E a gente está super aberto, porque assim, é tão difícil uma pessoa chegar e querer ter um contato com ele, né? Então, assim. Podem chegar na gente, perguntar. E como que é? Eu queria conversar com ele. Então, a gente faz essa mediação. Então, o Samuel, por exemplo, às vezes, ele não olha no olho da pessoa. Então, a gente já segura no queixinho dele com todo carinho. Olha, filho! E apresenta a pessoa para ele ver que ela está ali. Porque, que nem o Samuel, às vezes, ele tem essa questão visual muito afetada. Não que ele tenha problemas visuais, mas ele não enxerga o ambiente como um todo. Então, muitas vezes, pessoas entram e saem e ele nem percebe. Tem coisas acontecendo e ele não percebe. Então, tem pessoas que falam com ele e parece que ele realmente tem alguma questão auditiva. Mas não. Então, a gente já volta o olhar dele para a pessoa, fala, olha, esse daqui é o tio Rafa. Dá um beijo no tio Rafa. E o Samuel gosta, ele gosta de contato, e a gente vai mediando isso. E aí o autista, por exemplo, que não gosta de contato, mas o pai pode falar assim, vai lá e fala de tal jogo que você vai pegar ele. Ah, sentou ali, fala de Pokémon que você vai pegar. Então, os pais vão fazendo essa mediação para você conseguir. Porque assim, gente, eles vão mudar no tempo deles, né, de acordo com o desenvolvimento deles. E eu sempre falo isso, a gente fala, né, em casa, que se a gente deixar ele preso em casa, tudo bem, porque não precisaria fazer terapia, ele não precisaria ir para a escola, porque assim, nós entendemos o Samuel. Ele não precisa de muita coisa. Mas o mundo, ele precisa viver no mundo. Então, a gente tem que trabalhar isso nele, mas ele vai no tempo dele. Mas eu falo pro meu marido, se a gente deixar ele brincando com o brinquedo ali, para ele tá tudo bem. Se nós, como adultos, não nos articularmos e mudar o nosso comportamento para ter um contato maior com ele, ele vai sempre ficar no mundo dele. Então você, aí que nos ouve e conhece alguém que tem autismo e que realmente tem essas necessidades sociais um pouco mais afetadas, comece por você. Comece por você chegando, vai pelas beiradas e tenho certeza que você terá amigos maravilhosos, com um coração gigante, puros, né? Um coração muito sincero, porque é um amor muito sincero, né? É um respeito, é um acolhimento muito verdadeiro do autista, né? Porque muitas vezes eles não conseguem fugir da regra, como, né, a Suzy estava nos falando, e gosta muito de viver corretamente, né? Então, a questão da mentira, do sarcasmo, é muito difícil para eles. Então, você que deseja, né, que conhece alguém que tem autismo e deseja ter esse contato, tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas comece com o primeiro passo. Eu acompanho um pouquinho as postagens da Suzy, né? Nas redes sociais. E eu vejo que ela sempre coloca minha doce Martina, né? E é uma doçura mesmo, né? Eu acredito nisso também, que é encontrar, se encontrar com a criança autista, né? Mas é um ponto interessante também. É um ponto interessante porque eu já tive esse pensamento, assim. Eu sabia que uma criança, ela era autista, eu sabia, mas eu pensei, assim, comigo mesmo, ela deve sofrer tantos olhares, sabe, diferentes de todo mundo ali, tantos julgamentos. Eu queria ir lá e olhar do meu jeito, queria tocar, queria abraçar. E é bom que você fale, então, com os pais antes, porque realmente a gente não sabe, né? O primeiro instinto eu vou lá e vou dar um abraço. E talvez não seja o ideal, talvez
E também não custa também você ter essa delicadeza de chegar no pai e falar, olha, eu queria dar um abraço no seu filho, eu queria tocar, eu queria conversar, eu queria, sei lá, eu queria apresentar esse jogo, eu queria dar essa comida. Não custa nada você ter um olhar mais delicado também, conversar com os pais antes. Ninguém vai entender melhor aquela criança do que os pais e vai apontar o caminho certo para você. Às vezes o pai vai falar, olha, melhor não. E aí também cabe a gente entender, né? Falar, olha, ele é assim, e o pai sabe que é assim e já falou que é assim. Então por que eu vou lá e forçar uma barra, né? Mas é bom, então, sempre lembrar de conversar com os pais, ter esse olhar mais delicado. Eu queria só concluir o tema anterior e dizer para os nossos ouvintes que muitas vezes a criança ela é autista, mas ela não é surda, mas ela não é uma pessoa inexistente. Então, muitas vezes, ele não vai responder você. Então, oi, né? Muitas pessoas chegam, oi, Samuel. Nossa, ele nem fala comigo. Nossa, ele não olha para mim. Então, assim, com todas as pessoas que você for ter contato, primeiro tem que ter o entendimento e o respeito. Então, assim, não é porque a criança não fala ou ela não vai olhar para você que ela não existe. Então, para os pais, principalmente, porque às vezes a criança nem vai saber, né? O Samuel mesmo, ele nem sabe muitas vezes quem falou boa tarde para ele naquele dia. Ele não chega em casa e pensa, nossa, não falaram boa tarde para mim. Ele ainda não tem esse pensamento, mas os pais têm. Então, é muito importante esse tratamento também para os pais, porque o filho não é invisível. Então, é você chegar e falar, oi, Samira, oi, Samuel. Porque você está percebendo que é um ser que está ali, né? Ele não vai responder, né? O meu não vai responder, mas é importante porque ele existe. Então, o que eu queria concluir é, insista, né? Porque às vezes no começo não haverá troca, vai ser uma coisa muito linear, mas com o tempo vai ter um olharzinho, vai ter um sorrisinho, isso para eles já é muito, e aí vai crescendo com o tempo. Aproveitando o gancho da amiga, eu acho que é importante falar, o autista precisa muito de intimidade, de afetividade. Então, às vezes, demora essa resposta de um oi, de um tchau, de um abraço, porque ele precisa ainda ter certeza que aquela pessoa é confiável. Eu acho que precisa dessa confiança. Eu passei com isso com a Martina, né, com a filha da Suzy. Eu sempre quis, ainda não fiz, tá? Mas eu tenho vontade de dar aquele abraço nela, mas eu respeito o tempo dela. Mas hoje em dia ela já pega minha mão para dançar, para brincar comigo. Quando eu chego lá, às vezes ela quer brincar só comigo. Meu cabelo, ela adora mexer no meu cabelo. Falo, faz penteado, bota pro alto o cabelo da tia e tá tudo bem. Eu já consegui esse contato, mas não foi fácil. Foi demorado. Eu chegava, ficava perto, a Suzy às vezes percebia que ela queria, fala com a tia, às vezes ela... Aí eu falei, não, tudo bem, eu tô aqui. Mas nunca deixei de falar com ela. Sempre mexi. Oi, a tia tá aqui. Ai, você tá tão linda. Ai, o seu cabelo, nossa, esse laço e tal. E hoje em dia não. Hoje em dia ela já me busca, sabe? Ela ainda não tem uma comunicação muito expressiva, mas ela fala várias coisas, fala bastante até, mas ela me olha, ela sorri para mim, ela quer dançar comigo, ela quer... E isso é muito gostoso. Porque, assim, eu sou mãe de autista, eu sei o que é viver como mãe de um menino, né? E aí você conviver com outras crianças autistas é diferente também, porque cada um tem a sua particularidade, cada um é único, né? Tem o seu jeitinho de ser. E é uma conquista diária e essa questão da afetividade é muito importante. Assim, não é de um dia, da noite para o dia, é conquistado mesmo, né? Um dia de cada vez, mas é o que a mãe acabou de dizer, não deixando de falar um oi, de falar, olha, eu te vejo, né? Eles precisam ser vistos, eles existem, e eles estão aí para serem vistos e para viver na nossa sociedade como um todo, né? Eu passei por uma experiência ruim com um parente meu, uma sobrinha, até assim, ruim entre aspas, porque foi uma construção. Eu tenho uma sobrinha que hoje ela está com 15 anos, na época ela tinha 9. E o Otto tinha uns 2 anos e meio. E aí tinha essa questão do Otto não falar, de não corresponder à expectativa do outro, né? Então ela veio passar férias na minha casa. Eu percebia que ela vinha para o café da manhã, ele estava ali, ela nunca falava com ele. E aquilo me causou uma angústia muito grande. E um dia eu falei, Lívia, por que você não fala com o seu primo?
Eu vejo, você passa por ele, você não fala um oi, ele é seu primo. Ah, tia, ele não responde. Foi essa resposta que eu tive. Ele nem fala, ele não responde nada. Para que eu vou falar com ele? Ele ainda falou assim. Me doeu tanto. Como doeu? Porque... E eu falei, eu pensei assim, Deus, como é que eu falo para ela? Porque ela é uma criança também, né? Que não é dessa maneira que trata o primo. E que ele precisa que ela veja ele, que ela estimule. E aí eu conversei com ela, na época até passou uma reportagem do André, que era um menino autista severo, que a mãe mantinha ele acorrentado, porque ela não sabia lidar com ele ali. A vida toda nunca recebeu um tratamento, uma terapia, nada. Então, as atitudes dele eram muito explosivas, né? Agressiva, porque autista não é agressivo, não é uma característica do autismo ser agressivo. Então, é muito importante ressaltar isso, que as pessoas têm a ideia se autista é agressivo. Não, não existe. Geralmente, uma criança autista vai ter uma atitude agressiva é porque está acontecendo uma outra coisa, não é o autismo. É uma comorbidade, está sofrendo alguma coisa, está com alguma dor que não sabe expressar, e aí vai ter uma reação agressiva e a pessoa acaba entendendo que autista é agressivo e não é. Então, é bom desconstruir isso. E aí eu contei para ela a história desse menino, mostrei até o documentário para ela, que saiu uma reportagem, né? E mostrou a diferença de um menino autista com o mesmo grau, vamos dizer, severo, que recebia terapia, e o que não recebia, que no caso era o André. O menino que recebia terapia, ele era altamente funcional no dia a dia, ele se vestia, ele comia, ele convivia muito bem com a família, e o André vivia acorrentado. Então, começaram a fazer um trabalho com ele de terapias, e mostrou como é que ele evoluiu, como ele desenvolveu. E, graças a Deus, hoje em dia ele não vive mais acorrentado, ele consegue viver com a família dele em sociedade, porque ele foi estimulado, né? Ele foi acolhido. E aí, quando ela viu esse vídeo, eu acho que foi, sabe, uma luz. Abriu os olhos dela, e daí por diante ela passou todo dia a falar com ele e a sentar do lado dele e começar a brincar da maneira, porque realmente ele não tinha um contato visual como ele tem hoje. Então, ela passou a sentar do lado dele, a jogar bola, e ela achava que ele não estava nem vendo, porque geralmente ele ficava descosta. O meu filho, até hoje, ele abraça descosta. Ainda mais quando é uma pessoa nova. É muito difícil ele abraçar de frente, porque o estímulo visual incomoda, né? Então, e ela passou a fazer isso, e antes dela voltar para o Rio, acho que ela ficou uns 2 meses na minha casa, ele passou a jogar futebol com ela, a prima passou a ser tudo para ele. E aquilo ali, sabe, me encheu de alegria. E para ela também foi uma desconstrução, né, do que ela achava que, como ele não interage, então não preciso falar com ele. E aí, por fim, ele já estava jogando bola com ela, sabe? Né? Claro que jogava da maneira dele, mas jogava a bola com ela. E foi muito legal a gente vivenciar isso. Eu acho tanto para ela, né, porque ela vive distante, acho que já deve ter uns 5 anos que a gente não se vê assim pessoalmente, mas só por ligações e tal. E eu fui no Rio também, eu acho que ano passado. E mesmo não tendo vivenciado com ela mais esse período, ele não esqueceu ela. Quando a gente chegou lá, ele, sabe, é minha prima, eu conheço essa pessoa. E isso é muito importante, essa construção, né? A sociedade entender que independente de não ter um comportamento como desejo que esteja imediato, não deixar de acreditar, né? Que tem potencial ali, que tem um ser vivo que precisa de muito carinho, de muito zelo, para que chegue, né, a se tornar um adulto, uma criança bem para todo mundo, né? Para ele e para todos os outros, feliz. Mas vocês falaram aqui um pouco antes de um ponto que me chamou bastante atenção, que foi de coisas particularidades que uma criança com autismo tem, de alimentação, né, seletiva, de, sabe, seguir tudo muito certinho ali, né, na ponta da risca ali, a questão do sarcasmo, né? Então, qual é essas particularidades, assim, qual é a diferença? O meu filho do meio, o Caetano, de 5 anos, autista, né? Ele funciona muito em regras, mas regra é regra, como ele diz, regra tem que ser cumprida. Então, às vezes, a gente tenta ir rotina. Então, às vezes, eu preciso mudar aquele caminho hoje, mas eu tenho que chegar assim, filho, é por isso, isso, isso. Às vezes, ele entende, mas ele aceita, mas fica com aquele, né? Mas por que, mamãe? Por quê? Esse é o caminho que eu vou, então é esse que eu tenho que ir todos os dias. Então, isso é uma coisa que mexe com eles. E faixa de pedestre.
é um ponto assim que, se na rua que a gente tiver uma faixa de pedestre, mesmo se a faixa estiver numa ponta e eu estiver na outra, e ele estiver no campo de visão, eu preciso ir até a faixa de pedestre, porque é uma regra você atravessar na faixa. Então, às vezes, né, próximo à escola tem a faixa que fica no meio da rua, mas a escola dele fica na ponta. E eu preciso ir até a faixa para atravessar. Momentos de chuva, filho, vamos por aqui corridinho, né, correndo. Mas, mamãe, a faixa é importante, e ele usa isso. Mãe, é importante a gente seguir a regra. Então, assim, eu ganho muita coisa com ele na regra, mas também dificulta muito a rotina, essa quebra, né? A quebra de regras. Aconteceu um imprevisto e não seguir aquilo ali, ele fica muito desconcertado. Com o Samuel, acho que mais na questão dele entender as comandas, porque a gente percebeu no diagnóstico que ele não entendia o mundo à sua volta, né? Por isso que eu falo, pessoas entram e saem e ele não percebe. Então a gente começou a entender que ele não sabia o significado das coisas. Então assim, eu sei que isso é um sofá, porque eu aprendi que isso se chama sofá. Então quando eu falo sofá, eu penso num sofá, né? Mas ele não entendia a palavra com o objeto. Então, para a gente se comunicar com ele inicialmente, nós fazíamos sons. Então, assim, toda vez que ia tomar banho, a gente engrossava a voz e fazia banho, Samuel. E essa tremida na voz ajudava ele a entender que ele tinha que ir até um local que ele não sabia que chamava banheiro, para aí lá ele tirava a roupa. Então, nós começamos a comunicação com ele através de sons. Então, escovar o dente. Esse barulho ele sabia que ele tinha que deitar e abrir a boca para escovar o dente. E aí começou esse processo de ensiná-lo o que significa cada coisa. Porque falar para ele, você quer o celular? Ele está no banheiro. É vago, ele não entender nada. Então, assim, inicialmente, quando ele começou a entender que nós estávamos pedindo algo para ele. Então, assim, ó, agora está na hora de dormir, hora do sono. Aí ele já entendia que tinha que ir para o quarto. Aí falava, pega o travesseiro. Estava na frente dele. Mas ele não entendia o que era travesseiro. Então, ele ia colocando a mão sobre as coisas para ver, tipo assim, é esse? É isso? Isso é travesseiro? Isso é travesseiro? Isso é travesseiro? Até ele falar, e sim, muito bem. Então, isso acho que foi uma das coisas que mais marcaram assim a nossa vida com o autismo, é ele entender essa questão do que é cada coisa. Então, hoje a gente vai dando nome em tudo, porque assim, como eu falo, deita no chão, se ele não sabe o que é chão. Né? Então, isso foi o maior desafio. E aí entrou um pouco da comunicação alternativa, que é por imagens. E aí muitas pessoas já vieram com preconceito. Nós mesmos tivemos que quebrar o preconceito. Porque falava assim, mas eu não quero comunicação de imagens, porque eu quero que ele fale. Não, por favor, não vou fazer isso daí. Até a gente demorou um pouco para entrar com a comunicação alternativa, porque a gente queria que ele falasse. Mas aí a gente entendeu que ele precisava entender o que significava aquilo. E aí, hoje, ele fala, onde nós vamos hoje, Samuel? Vamos passear? Aí ele fala, shopping. Vamos shopping. Vamos no pato, né? Parquinho, bicicleta. Né? Então, assim, ele começou a entender as palavras porque a gente usava a imagem para ele entender onde ele ia, quem estaria lá, o nome das pessoas. E aí a gente falou, por que a gente demorou tanto para, né, fazer isso? Mas realmente não viemos com um manual, né, de instrução. Então isso foi o que mais marcou assim para mim, para nós, né, como casal, se comunicar com Samuel nesse sentido, né, do entendimento de mundo. Então, algumas características do Otto, eu vou falar de 6 meses, que foi o ponto mais marcante, até 1 ano e 2 meses. Foi que o Otto, com 6 meses, ele já engatinhava, então qualquer negativa nossa de alguma coisa que ele estivesse fazendo que a gente julgasse imprópria,
um não para ele tinha um peso muito grande. Então, a frustração era tão grande que ele batia a cabeça na parede, no chão. E eu achava muito uma criança tão pequena, e por que, né, bater assim? E eu levava em pediatra e perguntava e falava, né, que ele batia a cabeça quando a gente falava. Eu acho que era quando ele não entendia, né, que comportamento a gente queria dele. Então, ele batia a cabeça no chão ou na parede, muito cedo. E após isso, uma das características que... Não é característica, né, gente? Não é característica de autismo, é sinal, assim, que apareceram nessa época foi... Ele tinha hiperfoco em ventilador e rodas, tudo que gira. Então, isso acalmava, né? O ventilador acalmava. Ele poderia estar chorando muito, ligasse o ventilador de teto ou de chão, qualquer um, alguma coisa que girasse, ele acalmava. Ele buscava esse estímulo de ver coisas girando. Ele brincava com os brinquedos de maneira funcional, mas ele passava horas com a rodinha. E eu falava, nossa, meu filho, como é que ele analisa o brinquedo? Eu achava que ele estava analisando. Eu falava, nossa, que bacana, né? Ele está analisando o brinquedo de uma maneira diferente das outras crianças. Eu nunca vi criança analisar brinquedo assim. Porque ele realmente, ele brincava, mas era horas lá, ou então ele deitava no chão, ele ficava horas no chão. Movimento de vai e vem do carrinho para ele ver as rodas girarem. E na rua também, né, ele já com um ano, quando ele via uma bicicleta ou alguém passeando com um bebê, num carrinho de bebê, quando ele via a roda, ele já deitava no chão em qualquer lugar. Era para ver a roda girar, mas ele queria ver nessa posição deitado, né? E outra característica, o Otto não teve seletividade alimentar, né? Então, assim, cada autista é único, então cada um vai se manifestar de uma maneira. Ele sempre comeu bem. Uma coisa que foi muito expressiva nessa fase, né, de 6 meses a 1 ano, quando ele começou a alimentação sólida, ele se alimentava com as próprias mãos. Os talheres parecia que incomodavam. Então, a introdução dos talheres foi depois, né, eu acho que depois de 1 ano e pouco. Mas, nesse primeiro momento, ele comia bem com as mãos, então eu sempre deixei ele se alimentar do jeito dele. Tanto que ele foi uma criança bem gordinha, gente. Bem gordinha mesmo, porque ele sempre comeu muito bem. Bem gordinho. Mas se alimentava com as mãos. E foram essas características. O choro, a questão do sono também, né? Esse distúrbio do sono era bem complicado, que ele dormia muito pouco para um bebê. E eu percebia que o barulho incomodava. O parabéns, gente, mêsversário. Lembrei do mêsversário. Mêsversário, a gente teve que aprender a não bater parabéns, mesmo sem saber que era autismo. Então, o e o parabéns não tinha em mêsversário do Otto. Eu já achei isso também meio, né, diferente. Falei, mas aí a gente já começou a condicionar o nosso meio familiar a não bater parabéns, né? A festa de 1 ano dele foi maravilhosa, porque todo mundo já sabia, porque o mêsversário treinou todo mundo, ninguém bateu parabéns. Então, todo mundo fala, né? Tem alguns pais que falam, gente, parabéns é meio que comum a todos, né? O parabéns, a criança chorou. Então, eu não tive esse trauma de 1 aninho do parabéns, porque o mêsversário condicionou a gente a não bater parabéns. Hoje em dia, ele não gosta do parabéns até hoje, está com 5 anos. Geralmente a gente fica de longe, quando a gente vai nas festinhas, ele gosta de festinha, a gente pode convidar, as pessoas têm medo de convidar autista, criança autista não estraga aniversário de ninguém, tire essa ideia da cabeça, eles gostam, eles se divertem bastante. E aí a gente aprende meios, né, de bater o parabéns, de ficar distante. Acho que na festa do Caetano foi um parabéns diferente também. Todo mundo cantou baixinho e foi muito gostoso, todo mundo se divertiu. Então é isso, construir uma sociedade mais harmoniosa para todos, né, respeitando as características de cada um, o direito de todos de ser como são, né? Eu sou uma mulher dislexa. Eu tive diagnóstico agora adulta, mas desde criança eu sempre percebi que eu tive muita dificuldade na escola, no aprendizado, e isso não me impossibilitou de ter formação, de fazer faculdade. E aí a gente esbarra nessa desconstrução, né, que as pessoas pensam dislexia é deficiência intelectual, não é? Autista não tem deficiência intelectual, gente. Então, assim, é uma desconstrução diária, né? E é isso. É a participação especial do Otto. Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, boa noite, bom dia, boa noite, bom dia, bom dia, boa noite, bom dia, boa noite, bom dia, bom dia, boa noite, bom dia, bom dia, boa noite, bom dia, dia, boa noite, dia, boa noite, noite,
bom dia, boa noite, bom dia, boa noite, bom dia, boa noite. Bom, então, pessoal, só pra gente finalizar, gostaria que vocês, se vocês pudessem, né, o que vocês dariam de conselho para os pais agora, que tem pais que pode estar nesse exato momento ou tá nessa investigação ainda, né, e às vezes não aceita muito bem. Tem esse primeiro impacto ali que é de negação, talvez, mas o que vocês podem dar de conselho, assim, que vocês já passaram ou estão passando ainda, mas já trilharam alguns passos a mais do que quem está começando, quem está tendo o primeiro contato. Qual conselho vocês dão assim para esses pais? Bom, eu falei, né, de alguns processos, nós passamos por vários. O primeiro foi realmente a negação e aquela coisa assim, não vai ser. Não vai ser. Vamos tentar mais um pouquinho. Não, é 80-20. Eu acho que 80 não é, mas 20 pode ser. Então, assim, e aí a gente passa depois do diagnóstico pelo momento do milagre. Então, a gente que é cristão, né? A gente começa a pedir pelo milagre da cura. Senhor, por favor, cura meu filho. Não quero que ele seja autista. Por favor, Senhor, cura meu filho, cura meu filho. E aí vem o luto, porque Deus sabe dos planos que ele tem. E aí a gente desconstrói, reconstrói e passa a aceitar o plano de Deus na nossa vida. E aí que você consegue extrair a alegria, a felicidade em ter essa missão de vida que você tem em ter uma criança com autismo. Então, assim, é observar muito, né? Não comparar com outras crianças e também não assustar com coisas que você lê na internet, porque o autismo ele é muito amplo. Então, é muito interessante você buscar informação, sim, né? Mas tomar cuidado com os excessos. Então, a informação está aí, na palma da nossa mão. Não compare com outras crianças autistas, né? Isso é muito importante. E busque ajuda profissional, né? Principalmente neurologistas, psicólogos que têm formação na área. Porque nós três recebemos... o pediatra falou, não é nada disso, não vai falar, calma, muito novo, não é, você que está mimando muito, é a síndrome do primeiro filho, não é isso. Então, assim, muitas vezes o médico é um médico excelente, conhecido na cidade, renomado, mas não tem a especialização no autismo. Então, isso é muito importante para que você consiga chegar no diagnóstico. Então, isso é um passo. Né? E também tomar cuidado com os médicos que também tudo é autismo. Né? Tem alguns médicos que a gente conhece que a criança passou no tapete. É autista, viu? É autista. Então, assim, procure opiniões, veja o que é bom para você e para sua família. E aí, a partir disso, você vai desenvolvendo aí para trazer, como minhas colegas disseram, qualidade de vida para você e para sua família. Né? Isso é muito importante, ter esse olhar muito atento aos movimentos, ao desenvolvimento e ver aquilo que está dentro do esperado. Eu vou ser bem breve. Eu acho que se resume a não ter medo. Eu acho que essa é a palavra. Quando a gente tem medo e o medo ele nos domina, nós temos uma tendência à negação e uma tendência também a se desesperar. E quando a gente fala, não, vamos ver o que está acontecendo, vamos atrás, né, vamos marcar, vamos procurar saber, eu só vejo que isso, depois desse processo inicial de luto, a cada dia eles nos surpreendem com alguma coisa. E celebrar as pequenas vitórias, nós não temos esse hábito, né? Só que ele falou uma palavrinha diferente, celebra, né? Ele fez um gesto diferente, celebra, ele fez uma brincadeira. É aprender a celebrar cada pequena vitória que eles fazem e ter a plena e absoluta certeza que você vai ser muito surpreendido. Né? Eles nos ensinam muito sobre pureza, sobre amor, sobre
Uma vez eu ouvi um pai famoso de um autista dizendo que, na verdade, eles estão acima de nós, né? E eu concordo. Eles são seres que nos fazem transcender, né? Eles são pessoas que nos ensinam a ser gente. Então, exato. É a personificação do amor, né? Se tiver dúvida em qualquer peculiaridade da sua criança, investigue. Não fique... O diagnóstico não é fácil, como outras mães falaram, eu também, para mim, por mais que foi precoce, por mais que eu quisesse o diagnóstico, também não foi fácil, foi doloroso, sim. Por mais que eu tive essa negação mais interna, sabe? Eu acho que eu guardei toda a negação, acho que teve um período que eu desabei, mas foi bem depois, porque meu filho regrediu e a regressão é muito dolorosa, o autismo regressivo é muito doloroso, porque você vê a criança desenvolveu comum como todas as outras, e de repente aquela criança se fechou no casulo. E aí você olha, por mais que seu filho esteja ali, tem hora que você não vê seu filho. Eu tive essa dor, sabe, de não ver. Meu filho não falava mais, não babuceava, minha casa ficou em silêncio. Até esse dia eu publiquei um vídeo dele pequeno, bebê, nessa fase da regressão, que a gente tem um Instagram, e eu costumo publicar tanto o desenvolvimento do Otto, com as terapias, né, com tudo que a gente tem feito até hoje, quanto antes do diagnóstico, para as pessoas terem um parâmetro, sabe? Para ver se alguma coisa bate com a sua vida, para poder buscar ajuda para si, para sua família, para o seu filho, para quem precise, né? E quando o Otto se fechou, minha casa ficou em silêncio, porque ele era uma criança, sabe, bem elétrico, sabe? E o tempo todo babuceando e falando quando falava. E, de repente, minha casa ficou em silêncio mesmo. Ele via um desenho e não saltava um pio, gente. Meu Deus, essa criança está vendo um desenho e não sai nenhum som mais, nem babucear. Então, é bem complicado. A regressão do autismo é um autismo diferente, é um autismo raro, gente, né? Para as pessoas que estão ouvindo, que não entendem o que é, mas tem esse tipo de autismo regressivo. Ele é o mais raro, é quando a criança desenvolve, como todas as outras, e de repente ela para e regride totalmente, como se ela tivesse que reaprender tudo de novo, né? E quando você vê alguma coisa diferente para os pais que estão ouvindo, no seu filho, alguma coisa que incomoda, eu acho que a gente sente que tem alguma coisa diferente. Investigue, busque ajuda de pediatra, de neuropediatra, com pessoas que você saiba que, se você tem dúvida de autismo, porque hoje em dia está sendo muito divulgado, então chegue perto de uma mãe que já tenha um filho autista, pergunte como fazer, como procurar ajuda, busque ajuda para o seu filho, porque o desenvolvimento, o atendimento precoce faz toda a diferença no desenvolvimento, né? A criança precisa desse apoio o quanto antes, né? Faz toda a diferença. E é isso, gente. Busquem ajuda para os seus filhos. Não deixe para depois. Dói, mas é uma dor que depois você vê que valeu a pena ter passado por tudo, sabe? Que valeu a pena. É isso aí. A gente já gravou vários episódios, né? E eu posso falar, assim, sem sombra de dúvida, que esse foi o mais emocionante e o mais informativo que eu já fiz. Me esforcei muito para chegar até o final, sem ficar com voz embargada, sem ficar gaguejando. Segurei lágrimas porque foi bem emocionante aqui. E eu tenho certeza que vai tocar muitas pessoas, vai chegar muito longe, vai ajudar muitas pessoas mesmo com informação, que é o que a gente falou aqui, né? Que é o que falta hoje em dia. Agradecemos imensamente todos vocês pelo tempo, pela disponibilidade, por deixarem, né, seus afazeres e toda a vida para parar para trazer tantas coisas boas para a gente. Agradeço vocês imensamente, agradecemos. Agradecemos também você que ficou nos ouvindo, né? E pedimos que você dissemine, passe para frente esse episódio, passe para aquele amigo, para aquele grupo de família, faça chegar longe, porque com certeza vai ajudar muita gente. E se vocês, né, vocês que estão aqui, os convidados, quiserem já deixar o Instagram, para caso algum pai sinta essa identificação e queira, de alguma forma, seguir vocês, achar que... não sei se vocês partilham a vida, de como que é, né? Não sei, mas se vocês quiserem deixar o Instagram, fiquem à vontade. Obrigado, gente. O Instagram do Otto é @vilaresatípicos,
porque provavelmente tem mais. O pai ainda não tem o diagnóstico, mas a gente está nessa busca, então a gente colocou esse nosso nome de família, porque logo eu pretendo falar de como é um autista adulto, porque são muitas características, né? E que às vezes acabam sendo mascaradas, porque adulto consegue disfarçar mais do que uma criança. Então, o Instagram do Otto, que eu compartilho as experiências dele, as vivências, o desenvolvimento, antes do diagnóstico e agora, após o diagnóstico, né? O quanto ele desenvolveu com as terapias, com nossos estímulos diários, né? Da família, dos amigos, da escola. Vilares atípicos com 2 L's. Só lembrando, a gente vai deixar aqui no comentário também o @ do Vilares Atípicos e também das outras duas, também para caso alguém queira acompanhar e poder ajudar. Porque uma coisa que eu percebi aqui, eu cheguei um pouquinho depois, né, como eu falei, mas acho válido a gente destacar esse ponto, né? O quanto antes a gente descobrir, já percebi que não é uma coisa assim tão simples de se descobrir, né? Que exige ali muitas idas aos psicólogos, aos neuros, mas assim, quanto mais rápido for descoberto, melhor vai ser para a criança, até mesmo para o adulto, até mesmo para os pais, de saber como fazer esse tratamento e se adequar à criança nesse momento, né? Porque assim, o diagnóstico precoce ajuda não só a criança, mas toda a família, né? Porque antes do diagnóstico, da gente saber o que era, né? O Otto tinha muitas crises sensoriais e muitas das vezes a gente que causava. Porque, por exemplo, ele tem hipossensibilidade tanto auditiva quanto ele tinha sensorial. Hoje ele abraça, ele beija, virou um beijoqueiro e tal. Mas antes não, o nosso toque incomodava ele. Sabe? Então, às vezes, ele tinha várias crises de ficar chorando, gritando. E, às vezes, ele não falava, ele tinha perdido, né, a fala. Então, ele fazia assim, pra gente não encostar nele, chorando. E era desesperador, porque eu, como mãe, quero acolher. E ele não quer meu toque. Então, é um processo difícil, mas que essa informação, o conhecimento, é o que a Suzy sempre diz, salva. E é isso, a gente precisa divulgar mais informação, gente. Entendam mais sobre a neurodiversidade, né? Porque somos seres diversos, então isso é muito importante. É isso aí, pessoal. Se aproximem de todos que estão aqui, então, que vocês vão ganhar muito. E fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.